Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Instituições do Direito. E eu tenho uma satisfação de ministrar essa aula para vocês, porque eu vou falar de um dos requisitos mais importantes de toda a matéria de Direito das Obrigações e Contratos. É falar sobre os requisitos de validade dos contratos. O que eu quero expressar quando eu estou falando de requisitos de validade? Eu acho que o próprio nome já diz. Eu preciso analisar quais que são os requisitos fundamentais, essenciais, para que qualquer contrato que a gente faça nesse país tenha validade. Então, essa aula é especialmente importante, seja o pessoal da parte do direito, seja para quem não é do direito, porque existem requisitos mínimos que, se não forem obedecidos, o contrato que a gente está assinando, ele corre um sério risco de não valer nada. Então esse é o tema da nossa aula de hoje, analisar os requisitos de validade dos contratos. O que todo contrato precisa ter, obrigatoriamente, para não correr o risco de não valer absolutamente nada, tá bom? Então, quando a gente vai analisar esses requisitos de validade, a gente obrigatoriamente faz uma consulta lá no artigo 104 do Código Civil. Então vocês estão vendo aí o artigo 104 do Código Civil, institui o Código Civil, né? Ele está falando de 3 requisitos, mas são 4, está faltando um. Então ele está falando do agente capaz, ele está falando que o objeto tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinado. Ele está falando que tem que usar uma forma descrita em lei, ou pelo menos uma forma que não seja proibida, mas está faltando aqui a ausência dos vícios da vontade. Então não pode ser um contrato que engane as pessoas, que incite medo. Então nós vamos dar uma olhada nesses requisitos aqui para que vocês compreendam muito bem e tenham a capacidade de analisar quando pegarem um contrato se ele já é capaz de produzir efeitos ou não no nosso direito. Combinado? Se faltar um desses elementos aqui, pode complementar antes de assinar, porque senão a chance de estar perdendo tempo é muito grande. Então vamos lá analisar esses requisitos e vamos começar então pela figura do agente capaz. O que é um agente capaz? É um agente com capacidade civil. É uma pessoa que realmente pode assinar aquele contrato. Primeiro, aquela pessoa, você tem capacidade, a lei te autoriza a assinar esse contrato? Então esse é o primeiro elemento. Para entender essa questão da capacidade, pessoal, a gente volta nos artigos lá no começo do Código Civil que explica a evolução da capacidade civil da pessoa humana. Todo mundo sabe que a maioridade civil é aos 18 anos. Então isso todo mundo sabe. E normalmente aos 18 anos a gente passa a ter essa capacidade plena que vocês estão vendo aí na tela de vocês. E é por isso que a gente pode fazer tudo sozinho. Eu posso comprar um carro, eu posso vender, eu posso fazer tudo que eu quiser. Tá certo? Mas é porque eu tenho essa capacidade plena, não é por causa especificamente da maioridade civil. Mas até eu chegar aos 18 anos, existe um caminho. Quando o ser humano nasce, ele tem o que a gente chama de capacidade de direito, às vezes capacidade de gozo. O que quer dizer isso? A lei olha para ele e fala assim: olha, você tem todos os direitos. E aqui eu estou falando dos direitos patrimoniais, tá bom? Aqueles direitos que têm preço. Você tem todos os direitos, você tem patrimônio, você tem herança, você tem tudo. Só que você, jovem, não pode administrar esses bens sozinhos. Então, do 0 até os 16 anos, a gente entra numa fase que o direito chama de absolutamente incapaz. E o que isso quer dizer? Que se por acaso esse jovem tem algum patrimônio e vai se fazer um contrato envolvendo esse patrimônio, quem assina são os pais. O jovem não assina o contrato do 0 aos 16 anos. Vocês estão vendo aí que eu coloquei pais, né? Pais, todo mundo sabe o que é, mas nem todo mundo sabe o que é essa figura do tutor. Esse tutor, pessoal, é quando a criança normalmente não tem pais. Os pais faleceram ou, caso de maus tratos, isso acontece muito, os pais foram tirados do poder familiar. A criança teve que ser separada dos pais porque os pais eram realmente perigosos para o desenvolvimento da criança. E aí, quando a criança vai ser retirada pela justiça dos pais, a justiça nomeia alguém
para cuidar do patrimônio desse menor, para cuidar da pessoa desse menor, até que ele complete os 18 anos. E essa pessoa se chama tutor. Tá bom? Então, caso o jovem 0 até 16 anos, vamos imaginar que ele recebeu uma casa de herança. Vamos imaginar que ele recebeu um carro de herança e aí quer alugar essa casa, quer vender esse carro. Quem assina o documento, pessoal, não é o jovem. O jovem não assina em momento nenhum do 0 até os 16 anos incompletos. Quem assina são os seus pais. Mas esse jovem completou os 16 anos. E agora a lei olha para ele de novo e fala assim: jovem, você já tem uma vivência, né? Você já tem uma experiênciazinha de vida. Então eu vou te colocar numa fase de transição dos 16 aos 18. Você ainda vai precisar da ajuda dos seus pais, do tutor, você vai precisar da ajuda deles, mas você agora vai assinar os contratos. Então, se ele ainda tiver aquela casa que ele recebeu de herança e essa casa fosse alugada, esse rapaz precisa assinar. O contrato assina o jovem e o pai, o jovem e o tutor. Tem o curador aí, mas eu já vou explicar para vocês quem que é o curador. Então, do 0 ao 16, os pais ou tutor assinam sozinhos. Dos 16 aos 18, pai e o tutor assinam junto com o menor. Se eles não entrarem num acordo, pessoal, não tem como fazer o contrato não, tá bom? Então precisa mesmo dos pais e do menor assinar. Pai quer alugar casa, o menor não quer, não tem jeito de alugar. O menor que quer alugar casa, o pai não quer, não tem jeito de alugar. Os dois têm que assinar juntos, tá bom? Então isso vai do 0 até os 16. Essa figura do curador que vocês estão vendo aí, que ficou até em amarelo, pessoal, é só no caso, eu vou falar assim, o caso que mais acontece, né? Os idosos. Então a pessoa tem lá 70, 80 anos de idade e às vezes a memória começa a faltar, a lucidez sobre os fatos da vida começa a faltar um pouco, e aí ele precisa ser interditado. Já viram essa expressão? Interdição? Pois é. Quando a pessoa ela se torna interditada, ela retorna à condição igualzinha dos menores de 16 e 17 anos. Aí o juiz nomeia para ele também um curador, para esse senhor já, e aí para ele fazer um contrato precisa da assinatura do senhorzinho, que a gente já vai chamá-lo de curatelado, e mais do curador. Então, curatela é essa figura que existe quando uma pessoa é interditada. Se só o curatelado, né, se só esse senhorzinho assinar, ou só o curador, não vai ter validade. Vai ter problemas esse contrato. Então, precisa da assinatura dos dois. Uma vez que o jovem, então, atingiu os 18, aí acabou. Aí, realmente, ele faz todos os contratos em nome dele, ele assina, e aí não tem mais assistência de pai, tutor, não tem mais nada disso. Pode ter do curador, se ele, lógico, foi interditado, vai ter a figura do curador. Mas é assim, pessoal. Então, o primeiro requisito para a gente ver se um contrato foi feito adequadamente é analisar se o agente é capaz. Ou seja, se tratar do menor de 0 até 16 anos, precisa saber se quem assinou o contrato foi o curador ou os pais. Se o contrato foi feito por um jovem de 16 que tem 16 e 17 anos, o jovem assina, mas os pais ou o tutor assinam juntos. Agora, depois dos 18 anos, aí esse jovem assina sozinho. Então é assim que funciona essa evolução da capacidade da pessoa, tá bom? Temos muitos contratos que são feitos por jovens de 16, 17 anos. Combinado? Roberto, a gente capaz já temos, então agora eu tenho que ver se o objeto, se a prestação do contrato é lícita, possível e determinado. Então vamos lá, que são 3 elementos aqui com relação ao objeto. Objeto lícito, eu acho que todo mundo já sabe. É um objeto que não ofende a lei. Eu não posso vender armas de fogo, por exemplo. No nosso país é proibido você vender vamos falar assim, brinquedos que imitem arma de fogo. Todo brinquedo que imita arma de fogo, ele precisa ter cores assim bem escandalosas para a gente facilmente identificar que é um brinquedo. Então nossas leis não permitem isso. Se eu faço um contrato querendo comprar réplicas de arma de fogo, né, brinquedos que são muito parecidos com os reais, é um contrato ilícito porque ofende a lei.
Mas além disso, pessoal, nós temos também contratos que não podem ofender, né? Os contratos, de uma forma geral, não podem ofender nem a moral, os bons costumes. Então não basta ser só a lei, mas também a questão de moral, bons costumes, aí varia muito de região, né? Da localidade onde você está assistindo essa aula, tem os costumes e tudo mais. Durante muito tempo, por exemplo, o contrato de prostituição foi considerado um objeto ilícito, hoje já não é. Hoje já não temos mais essa ilegalidade, mas durante muito tempo tivemos, tá certo? Então, analisar se o objeto é lícito é isso, ver se ele não ofende a lei, nem a moral e os bons costumes. Só para vocês entenderem, vou dar um exemplo aqui que não é brasileiro, mas é um caso muito interessante que é citado nos cursos de direito, de um contrato que ofende a moral e os bons costumes, esse site stifes.com. O que significa? O que faz esse site stifes.com? É um site norte-americano, pessoal, que mexe com apostas. Mas o que ele aposta? Você compra lá uns créditos e você aposta quais artistas famosos vão morrer durante um ano. Então você aposta na infelicidade das pessoas. E aí, imagine o seguinte: você precisa acertar lá na cartela 5 artistas, por exemplo. E se você acertar os 5 artistas, você ganha milhões, você fica rico. E aí você imagina que 4 artistas já morreram, só falta um. Vocês concordam comigo que esse artista que está vivo vai se sentir um tanto quanto constrangido, ameaçado, e fala assim: nossa, se eu morrer, muita gente vai ganhar milhões. Ele fica numa situação extremamente embaraçosa. Lá nos Estados Unidos, como eles têm um capitalismo muito violento, esse site está no ar e funcionando. Aqui no Brasil ele teria problemas, porque facilmente a gente identificaria ele como violador dos bons costumes, né? Seria um contrato realmente imoral a gente fazer apostas na morte das pessoas. Coisas que a gente tem pela vida, né, pessoal? Mas tá bom. Então, objeto lícito a gente já sabe. Possível, pessoal, é aquele que não adianta você querer combinar, colocar no contrato um objeto que ninguém consegue fazer. É impossível mesmo, ofende as leis da física a pessoa cumprir aquele contrato, certo? Então, por exemplo, um contrato de transporte onde se compromete a entregar por caminhão em 2 horas uma mercadoria que está a 800 quilômetros de distância do local de destino. Quem que consegue fazer isso por caminhão, por via terrestre? Não existe. A pessoa teria que ir a 400 quilômetros por hora. Não existe uma situação dessa. Então, um contrato desse seria interpretado como uma brincadeira para o direito, uma brincadeira de mau gosto, inclusive, porque é impossível, não tem como você cumprir. Da mesma forma, você fazer um contrato para transportar um estádio de futebol de um local para o outro. Como é que você faz isso? Imagina, tem como? A gente já viu, se fosse transportar uma casa, se vocês procurarem no Google, vocês vão achar casas que já foram transportadas. Isso não seria impossível, seria difícil, mas não seria impossível. Agora, quando a gente está falando que é impossível para todo mundo. Você transportar um estádio de futebol, eu acho que a gente ainda não tem tecnologia para isso. Mas eu vou dar um outro caso aqui para vocês, que é assim, uma coisa que mexe muito com o direito. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa Lunar Embassy, né? Que está aí, ela foi criada por esse rapaz, esse visionário Dennis Hope. E o que essa empresa faz, essa empresa Lunar Embassy? Ela simplesmente começou a vender terrenos na Lua. Roberto, vai vender terrenos na Lua? Como é que esse cara vai morar lá? Não sei, sinceramente eu não sei, mas pasmem vocês, o cara ficou rico vendendo terrenos na Lua. Então, eu fico até desconfiado se realmente é isso que ele está vendendo. Mas já foi, inclusive, matéria do Fantástico, né? Então, é real. Esse rapaz já esteve aqui no Brasil, deu uma entrevista para o Fantástico e ele falou que tem muitos artistas, tem deputados brasileiros que compraram já terrenos na Lua. E aí a gente fica pensando, mas tem como fazer isso? Você consegue entregar esse terreno? A pessoa sabe onde que está demarcado esse terreno lá? Então, eu entendo que sim, para o nosso direito, a opinião minha, as coisas estão mudando, eu sei, mas hoje eu ainda acho que é um contrato ilícito. Mas quem sabe no futuro, né? A gente vai ter que pedir permissão para alguém para descer na Lua. Coisas de doido, né, pessoal? Coisas de doido mesmo. Bom, então o objeto tem que ser lícito, possível e determinado.
é aquele que eu posso individualizar. Então, por exemplo, não tem como eu colocar no contrato, pessoal, tornaria o contrato nulo se eu colocasse assim, eu te vendo apartamento. Mas apartamento na minha cidade tem milhares. Então, é difícil. Então, você tem que ter no contrato, pelo menos, o que a gente chama de gênero e quantidade, ou seja, você coloca lá um apartamento, certo? Um apartamento, uma construtora vende uma unidade de um apartamento, aí dentro daquelas que ela vende, logicamente. Ou o que seria o melhor de tudo? Já coloca com todas as características. Você coloca lá um apartamento com 3 quartos, sala, cozinha, na rua tal, número tal, apartamento número tal. Esse seria o contrato perfeito. Mas, se não for possível, você pode colocar lá um apartamento no prédio tal. Ah, Roberto, mas o prédio tem 20 apartamentos. Não tem problema. Mas aí o direito tem formas de se fazer a escolha. Tá certo? Tem formas de se fazer a escolha. Então, pelo menos que fosse dessa forma. Combinado? Agora chegar lá e falar assim, eu te vendo apartamentos. Aí você fala assim, mas apartamentos pode ser 2, 3, 10, 20, 50. Como é que funciona isso? Eu te vendo apartamento. Tem que ter alguma coisa. No caso aí que eu coloquei vendo um apartamento, pelo menos se for uma construtora, você sabe que é um apartamento daquela construtora, já fica mais limitado. Agora eu, Roberto, também chegar para vocês e falar assim, eu não sou construtor, sou advogado. E eu chegar para vocês e falar assim, eu vendo um apartamento, pode ser um apartamento até no estrangeiro. Então seria complicado, tá bom? Então precisa ser determinado, ou pelo menos determinável. E o outro elemento que nós temos aqui, que é muito interessante, pessoal, é a questão da forma. Uma coisa que eu falo para vocês, e talvez seja importantíssimo, porque isso vai gerar dúvidas em vocês durante a vida inteira, é a respeito se o contrato só existe se for escrito. A resposta é não. A grande, a imensa maioria, posso falar que 95% dos contratos que a gente faz nesse país, o direito não está nem aí se foi feito de forma escrita ou verbal. Tanto a forma escrita quanto a forma verbal são formas de contrato. Porque o que realmente é o contrato, pessoal, é o acordo de vontades. É eu, Roberto, falando assim, eu vou dar uma aula para vocês. Então eu tenho um acordo, eu tenho um contrato com vocês, tanto faz se isso está por escrito, se está verbalmente. Existe a dificuldade da prova, né? Provar isso é outra história. Mas o acordo existe. E a gente sabe muito bem, por exemplo, sabe quando vocês estão domingo na casa de vocês, assistindo um jogo de futebol, aí tem um intervalo, aí vem uma empresa de imóveis e fala assim, olha, estou vendendo um guarda-roupa por R$ 2.000. Você está lá na sua casa, a loja está fechada e passa o comercial, que é uma oferta que a loja te faz, falando assim: estou vendendo o guarda-roupa por R$ 2.000. Sabe aquela hora que você olha para a televisão e fala assim: isso me interessa, eu quero. Pessoal, o contrato é feito ali, porque a empresa fez uma oferta e você, como consumidor, aceitou. E aí na segunda-feira você vai na loja, não é para você fazer um contrato para você comprar, comprar você já comprou. Você já tem um acordo com a empresa. Você vai na loja para fazer o pagamento e retirar o produto, ou seja, você vai na loja para dar cumprimento a esse contrato. Então é isso, tá certo? O contrato, a grande maioria dos contratos que a gente vê tem mais a forma verbal, oral, do que a forma escrita. E é normal que assim seja. A não ser que a lei venha e fale o seguinte: olha, esse aqui tipo de contrato não. Existem algumas figuras que a lei fala assim, só se for por escrito. E aí a gente tem que obedecer a forma, tá certo? Só se for por escritura pública. Aí a gente tem que obedecer a forma. Então funciona assim. Então, por exemplo, vamos dar 2 exemplos aqui para vocês. Alienação, venda, doação de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos. 30 salários mínimos. A lei vem e fala o seguinte: tem que fazer escritura pública. Se você está vendendo um imóvel, se você está doando um imóvel que seja de 20 salários mínimos, é difícil a gente pensar num imóvel desse valor, né? Mas só para título de esclarecimento. Se você está vendendo um imóvel de 20 salários mínimos, você pode ir lá no computador do seu escritório, bater um documento e fazer a venda
e depois o pessoal já leva para o registro, não precisa passar pelo cartório de notas. Agora, se o seu imóvel tem 30 salários mínimos para cima, você só tem uma opção. Você tem que ir num cartório de notas e fazer escritura pública. É obrigatório. A lei fala, porque senão aquele documento que você fez não vale nada. Então, esse é uma exigência legal. Da mesma forma, por exemplo, contrato de fiança. Você vai ser fiador? Tem problema, mas a lei fala que fiança só se for por escrito. Pode ser em documento particular, aquele que você fez no seu escritório, pode ser numa escritura pública, não tem problema. Mas faça por escrito. É obrigatório fazer por escrito. Se não fizer por escrito, a fiança não vale nada. Então, me comprometi a ser fiador do meu primo. Você fez documento? Não, então isso não existe. Porque a lei exige o respeito a uma forma. Perfeito? Então, é essa situação que, se desrespeitada, pode levar o nosso contrato à nulidade, né? Ser considerado nulidade. Nulo, né? E o último requisito aqui, pessoal, que é um capítulo bem amplo, mas eu vou dar só as noções básicas para vocês, é a questão dos vícios da vontade. Contrato, quando as pessoas manifestam a vontade de fazer um contrato, elas têm que estar esclarecidas, elas têm que estar lúcidas, elas não podem estar sendo enganadas, elas não podem estar em situação de desespero. Porque isso tudo, né, se ela está sendo enganada, se ela está agindo em erro, nossa, eu interpretei as coisas totalmente erradas, se ela está fazendo um contrato numa situação de desespero, esse contrato vai ter problemas. Não vou falar que sempre vai ser anulado, não, porque a gente tem que ver o outro lado, né? A pessoa que fez o contrato nem sempre sabia que a pessoa estava agindo em erro, que a pessoa estava numa situação de desespero. Mas uma coisa eu posso garantir: sempre que tiver algum dos problemas que nós vamos mostrar aqui para vocês, esse contrato vai ter problema. A chance dele poder ser pelo menos revisto judicialmente é muito grande. Então, é dor de cabeça para quem faz. Então, quando eu falo que não pode ter vícios de vontade, eu estou falando, por exemplo, que a pessoa que fez um contrato totalmente enganado, nossa, eu interpretei tudo errado, há possibilidades desse contrato ser revisto ou cancelado pela justiça. Mas tem que ser um erro grave, pessoal, tem que ser um erro sério, um erro que traga um grande prejuízo para a pessoa. Né? A pessoa simplesmente fala assim: eu errei, quero anular. Nenhuma justiça vai anular um contrato assim. Então tem que ser assim, situações sérias, graves, que tragam um grande prejuízo. Tá bom? Então, situações equivocadas. Por exemplo, eu assinei um documento onde eu compraria o carro, né, pagando prestações caras, né, prestações de R$ 1.000 por mês. 36 prestações. Eu achei que eu estava comprando, mas na verdade era só um aluguel. Assim, mas um aluguel, moço, eu precisava comprar o carro. Mas os termos jurídicos usados me levaram a erro. Então, esse contrato pode ser reanalisado pela justiça. Isso é sério, isso me trouxe um prejuízo grande. Então, o erro pode gerar, sim, uma anulação de contrato. Da mesma forma, e aqui fica mais claro, quando as pessoas são enganadas. Então, a pessoa é enganada, moço. Comprei um carro, o cara falou que o carro estava novo. Na verdade, ele levou o carro num mecânico. O mecânico deu aquela maquiada, como se diz, né? Como se o carro estivesse bom. Eu peguei esse carro, paguei o preço. 2 semanas depois, o motor deu uma explosão. Acabou o motor do carro porque ele estava mexido só para dar uma aparência que estava bom para quem fosse comprar. E eu fui enganado. Então, quando uma parte é enganada e prova para a justiça que ela foi enganada, que ela sofreu prejuízo, esse contrato também pode ser anulado, tá bom? Ameaça, coação psicológica. Então, coação física também, mas a coação física, que é a agressão física, aí realmente as sanções são até maiores, né? Mas vamos falar aqui só da coação psicológica. Então, eu ameacei a pessoa, falei assim: você assina esse contrato, eu te mato. Você assina esse contrato, eu vou te bater. E a pessoa assina? A pessoa assina porque ela quer se preservar. Depois ela pode pedir uma revisão, até um cancelamento desse contrato na justiça? Com certeza que pode. Com certeza que pode. Onde que a gente vê isso muito, por exemplo? Pessoas que
aquele sequestro relâmpago, né? Já ouviram falar do sequestro relâmpago? Pega a pessoa, põe dentro do carro, leva ela no caixa eletrônico, é, faz ela sacar um dinheiro, que ele saque pode ser anulado, certo? Porque teve a questão da ameaça, tá bom? A questão do estado de perigo, a pessoa que está em desespero, mas só para vocês entenderem como é que esse caso pode ser anulado. Imaginem vocês que eu estou com um familiar à beira da morte, sofreu um acidente, e aí eu chego para o meu vizinho e falo assim: vizinho, você está vendo esse carro que eu tenho, que vale 100 mil reais? Eu te vendo ele por 20 mil, mas me dá esse dinheiro que eu preciso realmente pagar o tratamento lá do meu, do meu filho. Te vendo por 20, por 15 mil, um carro que vale 100. Situação de desespero. Aí meu vizinho, né, faz uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. Vendo o meu desespero, ele aproveita para ganhar muito dinheiro. Então, isso pode anular o contrato. Não que o meu vizinho ainda vá ficar no prejuízo, mas há uma possibilidade legal de eu pedir anulação do contrato, devolver o dinheiro para o vizinho que ele me deu, vou devolver e pegar meu carro de volta. Eu acho que isso é plenamente justo. A gente não pode aproveitar do desespero das pessoas para ganhar dinheiro em cima disso, certo? E infelizmente a gente vê isso muitas vezes. Às vezes, pessoal, já aconteceu em regiões aqui no Brasil, onde essa questão foi discutida, de calamidade, romper barreiras, né? E a cidade ficar sem água. Aí aquelas empresas que vendem água engarrafada, pegam um galão que custa lá 10, 20 reais e passa a cobrar 200. 10 vezes o preço normal, por quê? Porque a cidade não tem, eu vou aproveitar para ganhar dinheiro. Então, assim, não que o lucro seja proibido no nosso país, pessoal, o lucro não é, nosso sistema é capitalista, mas não numa situação de desespero. Na situação de desespero, você aproveitar para lucrar em cima das pessoas é muito cruel, é muito triste e o direito não vai dar proteção para quem age assim. E o outro caso que nós temos, né, eu esqueci de mudar em cima, mas no quadradinho azul que eu já mudei, é a figura da lesão. É quando a pessoa, né, por inexperiência completa, parece com um erro. A pessoa está inexperiente naquele assunto e faz um negócio que é totalmente danoso para ele. Um caso que nós já tivemos e que é real, foi uma mulher que recebeu um violino de herança. O violino já estava meio surrado, é verdade. Ela guardou aquilo por um tempo. Um dia ela foi fazer uma limpeza na casa e falou: vou vender esse violino. E vendeu, isso não foi no Brasil não, mas vendeu esse violino. É como se fosse assim por 200, 300 reais, só para livrar daquilo. E a pessoa que comprou, pessoal, sabia que aquele era um violino raríssimo. Era um violino de uma marca chamada Stradivarius. E valia milhões aquele violino. E a pessoa comprou, aproveitou da inexperiência do outro e comprou aquele violino. Então depois, lógico, se descobriu que usou-se da inexperiência de uma das partes para lucrar muito, e aí ele acabou tendo que complementar uma boa quantia para ficar com o violino. Mas enfim, então a lesão, peço de novo desculpas, porque aí em cima do slide ficou errado, mas a lesão também justifica a anulação ou pelo menos a modificação dos contratos. Então, pessoal, já encerrando aqui, já falei muito na cabeça de vocês, quando a gente pega um contrato, a gente tem que analisar pelo menos esses 4 elementos aqui. Se todos eles estão presentes, aí o resto é você combinar com a outra parte que vocês querem negociar, porque o contrato vai ter efeitos, sim, vai produzir efeitos no direito brasileiro. Tudo certo então, pessoal? É analisar os requisitos e saber se estamos fazendo a coisa certa. Pessoal, muito obrigado então e até a próxima aula.